Um cristão pode acreditar na evolução. A teoria da evolução sugere que o homem evoluiu dos macacos e, em última análise, de uma única célula, chamada amoeba. Moléculas para o homem. A teoria sugere que os humanos e todos os animais são o resultado de processos não guiados que evoluíram gradualmente ao longo do tempo. Se isso for verdade, então isso significaria que a vida não tem um propósito real, pois somos simplesmente produtos do acaso, apenas animais evoluíram para uma ordem superior. No entanto, as próprias condições do universo indicam que temos um propósito, pois existem centenas de parâmetros necessários para a existência de vida. Esse ajuste fino do universo é uma forte evidência de que temos um designer inteligente. Por exemplo, existe um forte campo magnético para nos proteger das radiações nocivas. A Lua é muito importante para criar as marés. Temos todos os gases atmosféricos vitais para a vida e a gravidade é perfeita para nós. O Sol também está na posição perfeita para a vida. As árvores até nos fornecem oxigênio, enquanto damos a elas o dióxido de carbono para usar na fotossíntese. Isaac Newton, um dos maiores cientistas de todos os tempos, afirmou: o ateísmo é tão sem sentido. Quando eu olho para o sistema solar, vejo a Terra na distância certa do Sol para receber as quantidades adequadas de calor e luz. Isso não aconteceu por acaso. Não há nenhuma evidência observável de que os humanos evoluíram dos macacos. Isso é invisível e não comprovado. Diz-se que leva milhões de anos, então requer fé para acreditar. Darwin admitiu que o principal problema de sua teoria era a falta de fósseis transicionais. Porque, se as espécies descendem de outras espécies por gradações insensivelmente finas, não vemos em todos os lugares inúmeras formas de transição. Ele estava preocupado que essa falta refutasse a teoria. Ele esperava que nos próximos anos houvesse mais achados fósseis que provassem a teoria. No entanto, já se passaram cerca de 150 anos desde que ele escreveu o livro. Muitos mais fósseis foram encontrados, mas as inúmeras formas de transição ainda não foram encontradas. O registro fóssil sempre mostra animais completos e acabados. Quando Deus terminou sua criação, ele descansou de sua obra. Descansar, neste caso, significa a ausência do trabalho. Não significa que Deus estava cansado, porque Deus é onipotente e não se cansa. Tudo estava terminado: as sementes, plantas, animais, homem, o sol, a lua, as estrelas, mar e montanhas. Nada do que é vivo precisa evoluir para se tornar melhor e melhorar. Em vez disso, depois da queda, as coisas se degradaram. As espécies estão em extinção. Isso é o oposto do que você esperaria se a evolução fosse verdadeira. Não há formas de transição, como as criaturas meio macaco, meio homem representadas no meio do diagrama típico da evolução do homem. Muitos Washes, no entanto, foram encontrados. Essas fraudes mostram que existe um desespero para os evolucionistas tentarem encontrar essas criaturas. Como vimos, a evolução não é verdadeira, pois não pode ser testada, observada, e nem mesmo o registro fóssil prova a evolução, pois não há fósseis transicionais. Os neandertais eram humanos normais com deformidades faciais, assim como os paracas. Pois bem, por que um cristão vai crer na evolução? Por que acreditar em uma teoria, entre aspas, que vai contra Deus e contra sua bela criação? Se um cristão aceitar a evolução, ele tem que destruir Adão e Eva, a queda do homem do pecado original. Ou seja, eu desminto a palavra de Deus, para colocar o mito. Se Adão e Eva não fossem reais, como Noé, Abraão, Davi e o próprio Jesus são descendentes deles. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, um espírito vivificante. Como você pode acreditar em um mito ateu, e ao mesmo tempo na ressurreição histórica de Cristo? Eu não posso juntar a criação, profecias, ressurreição com evolução. Nada nisso tudo se encaixa. O evolucionismo teísta nada mais é que uma tentativa ridícula para ser mais aceito. Felizmente, existe só um Deus, que enviou seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados, e se fazendo maldito em nosso lugar. Até para a evolução ter ocorrido, ela precisa de Deus. Porque sem Deus, nada existiria. O nada não pôde fazer o tudo por acaso.